Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. E eu acho que a primeira coisa que eu aprendi com Manhã foi a correr atrás. É porque eu fico preocupada, né? Você aí, né, Indiara, sozinha e Deus, eu fico preocupada assim, viu? Não, não é agonia não, minha filha, mas eu tenho que saber suas notícias. Esse é o tipo de áudio que eu recebo de manhã. E hoje eu consigo entender muito que essa preocupação vem a partir das vivências dela. Às vezes, na hora, né, enquanto filha, você fica meio. Ai, manhã tá. Esse dia mesmo do áudio eu falei, ai, manhã, para de me agoniar, manhã. Ela, não é agonia, não. É preocupação. Você tá aí sozinha. Então, eu tô sempre tentando me colocar no lugar dela. Eu sei que por muito tempo, na nossa vivência, sempre foi eu e ela, né? E que pra ela, hoje, ela já se acostumou muito mais com a ideia, mas que é muito difícil entender que eu tô no mundo, né? Sou filha única, sempre foi eu e ela ali. E eu dou muita risada, né? Às vezes eu quando eu recebo esses áudios, fico, bem, mãe é muito engraçada. É importante também entender e me colocar no lugar dela. É por isso que no decorrer dos episódios eu vou estar sempre tentando também trazer um pouco da visão dela de mundo pra você entender e também analisar a sua relação com a sua mãe. Começando do começo. Meu nome é Indiara Vitório. Minha mãe me criou sozinha. Manhã, né? Quem já ouviu Manhã aí já deve perceber que eu sou nordestina, baiana. E Manhã me criou sozinha, mãe solo, desde sempre. E pra mim, Manhã, painho. E quem me conhece um pouco mais a fundo, conhece Manhã. Se não conhecer pessoalmente, conhece alguma história, porque primeiro que Manhã, ela é muito engraçada, é um meme vivo. Na verdade, o primeiro ponto é porque minha mãe é uma pessoa muito especial. Muito especial. Acho que todo mundo vai falar isso da sua mãe, mas Manhã ela é muito especial. E o segundo ponto seria esse, né? Que ela é muito engraçada. Então eu tô sempre contando alguma história que Manhã falou e tal. E aí é engraçado, é engraçado. E as mulheres da minha família, no geral, elas são muito especiais. Começa por minha avó, eu vou tentar fazer aqui um contexto, explicar pra você que tá ouvindo a árvore familiar da minha família, pra poder entender um pouco, né? A ideia do podcast é trazer os aprendizados, ensinamentos, vivências, não só minhas, mas de todas as pessoas, né, que eu conheço. Vou trazer convidados também pra contar o que aprendeu de bom e de ruim com as nossas mães. E é importante frisar o bom e o ruim, né, gente? Porque, né, não vou romantizar a maternidade ou a relação com mãe. A relação que eu tenho com minha mãe é muito boa. Mas também tem a parte ruim, como tudo na vida. Então, a parte boa, ruim e o que eu quero levar pra frente. E o que eu não quero levar pra frente. Sim, isso é muito importante. Entender o que eu quero e o que eu não quero levar pra frente. Eu acho que eu só tô tendo esse discernimento agora, com 27 anos, né? No sentido de que, poxa, a relação com minha mãe não é perfeita. E pra você entender as mulheres que vieram antes de mim, são seis mulheres muito importantes. E que eu aprendi muito, que eu sempre reforço o quão inspiradora elas foram. Primeiro, vovó, né? Vovó, Dona Verônica Leal. Que é muito conhecida como Dona Vevé, Mãe Vevé, na região que ela mora. Minha avó, ela é mãe de santo, rezadeira, curadeira, benzendeira, tudo que você possa imaginar que traga uma energia positiva, vovó é essa pessoa. Essa pessoa que hoje tem 88 anos e que é mãe de santo desde os 17 anos. E minha avó é uma mulher magrinha, hoje ela tá bem magrinha, passou por várias doenças, já deu vários sustos, que tem traços negros e indígenas também. Uma mulher muito retada, muito forte e que criou 9 filhos sozinha. Então minha avó, ela traz a sabedoria ancestral. É analfabeta, nunca estudou, nunca foi numa escola. Mas toda vez que eu vou na casa de vovó, eu aprendo algo novo com ela e levo pra vida. A última vez que eu fui, tava no Brasil, né?
Fiquei lá 3 meses. E o motivo desses 3 meses foi ficar perto de vovó, porque ela tava bem adoentada. Então tava dando aquele medo, aquela angústia. E ela falou, quando eu tava vindo, né, voltando pra Portugal, que é onde eu moro atualmente, tem 4 anos já morando fora, e no momento moro em Portugal, na cidade do Porto. Ela falou assim, minha filha, não tenha medo de nada. O medo é do tamanho de quem faz. Nossa, essa frase eu tô até pra tatuar ela. O medo é do tamanho de quem faz. E essa sabedoria é ancestral, é uma sabedoria de vivências, de experiências, de ver muita coisa. Minha avó viveu muita coisa e continua sempre ensinando. Todo mundo que tá ao redor dela vai captando alguma coisa. A energia da minha avó é tipo assim, transborda, sabe? É incrível. Depois vem Manhã, né? Manhã, Tânia Maria. Tânia Maria, sim, tem um Maria em todos os nomes ali das minhas tias, tem um Maria. E tem Manhã, Tânia Maria, que é uma mulher que tem 62 anos, que Manhã, dentro da família, ela exerce um papel de porto seguro. Porque todo mundo vai contar os segredos. Ela é muito... Pronto, Manhã é sempre a confidente da galera. Então, Manhã sabe, e aí é uma coisa que eu sempre brigava com ela, né? Que ela absorve muito os problemas dos outros. Mas é porque todo mundo traz esses problemas, porque parece que ela sempre dá uma calmaria, sabe? Tipo assim, ai, não sei quem tá pra separar, fulano tá pra separar de cicrano. Manhã tá ali no meio, ela, assim, sempre tentando muito respeitar, né? O espaço, olha, calma, senta aqui. As pessoas chegam, era muito engraçado, parecia uma sessão de terapia. De chegar lá em casa, sentar, começar a chorar, começar a contar as coisas pra Manhã. E ela é assim mesmo, minha filha, ela chora junto. E ela sabe os segredos de todo mundo dentro da família. E olha que a família é grande. Mãe sempre tá sabendo porque as pessoas confiam muito nela, porque ela não é uma pessoa que vai repassar isso, sabe? Então, nossa, Mãe tem esse papel dentro da família. Tem a minha tia, Maria Janete, que é a mais velha. Engraçado, né? Que cada um também tem um apelido. Manhã, vovó é Vevé. Manhã, Mimi, né? Dentro daquele ambiente ali da roça. Se eu chegar hoje falando, eu sou filha de Tânia, ninguém sabe quem é Tânia. Então, aí eu falo, eu sou filha de Mimi. Ah, rapaz! A cara de Mimi quando era moça. E Maria Janete, que tem um apelido de Nete, né? Minha tia, essa é a tia que cozinha muito bem. Ai, nossa, todas as minhas tias cozinham muito bem. Todo mundo da minha família cozinha, assim. Algumas primas também cozinham muito bem. Eu sou aqui cozinha mediana. E minha tia, ela cozinha muito bem. E é aquela tia que ela não tem medo do problema, assim. Por exemplo, alguém teve um problema de saúde grave. Eu lembro de quando minha madrinha teve um furúnculo. E ficou uma parada, tipo, muito nojenta. Sabe aquelas coisas de médico que tem muito sangue? Alguma coisa assim que ninguém quer tocar. Minha tia Nete é a pessoa que vai estar ali, rente ciente, que esqueça os problemas, ela vai resolver. A gente sempre falava, né? Ela deveria ser enfermeira, médica, mas também se formou até, estudou, completou o ensino médio, mas nunca teve aquele acesso, né? Família muito humilde, zona rural. Mas tia Nete, ela sempre teve esse jeitinho. Ela trabalhou muitos anos na Policlínica, lá em Feira de Santana, a Policlínica do Jorge Américo. E mesmo ela trabalhando na área da limpeza, ela sempre pegava uns insights, sabia o que estava acontecendo ali, aprendia muito. Então, geralmente, quando alguém estava doente, ela era a pessoa que estava ali, não, vamos fazer isso, vamos fazer um chá, vamos fazer uma coisa. Não, menina, faz isso. Ela ajudou muito minha mãe, por exemplo, quando Manhã me teve, porque Manhã não tinha muita experiência e não teve uma rede de apoio do meu pai, por exemplo. Então, Manhã não sabia nem segurar uma criança no colo. Tia Nete não, Tia Nete, ela tá ali, ela ajudou, teve 2 filhos. E ela é a pessoa que, se você tiver algum problema de saúde, alguma cirurgia, alguma coisa, ela que vai estar ali, que vai limpar ponto, fazer essas coisas, sabe? Tia Nete. É engraçado, assim, esse papel que ela foi desempenhando dentro da família. Também tem Tia Zizi, que é Maria Vera Lúcia, que é retada. Tia Zizi é muito retada. Todas as minhas tias são muito retadas, né? As mulheres da minha família são muito retadas. Mas Tia Zizi, ela é a pessoa que atualmente mora em Salvador, tem uma creche na comunidade do Vila Verde e que desenvolve um projeto social muito bacana com crianças e adolescentes de educação, né? É um projeto muito bacana e Tia Zizi é muito inteligente, muito pra frente. A gente vai pra festa, curte junto, carnaval, festival de verão, a gente come uma água. Na Bahia essa expressão comer água é beber muito.
A gente come água da porra. E Tia Zizi, ela é meio assim... o que naquela época você falava assim, é meio machão também. Tipo assim, ela bate tambor, ela sobe, desce, ela resolve e tal. Que antes tinha muito isso, né? Que mulheres não estavam muito nessa posição. Na verdade, eu acho que todas as mulheres da minha família têm muito essa coisa do homem, né? Porque não teve a presença forte de um homem. E em algum momento teve que ser mais... O que era considerado função de homem teve que exercer essa função. E Tia Zizi é essa pessoa que é muito inteligente, muito letrada, assim, sabe? E que tá desenvolvendo um papel muito bacana. A gente chama ela de pró, às vezes. E, enfim, eu admiro muito o projeto que ela desenvolve e onde ela chegou. Eu acho que é a pessoa que mais desenvolveu uma caminhada na educação e no letramento de lei e tudo mais. Então, Tia Zizi tem esse papel aí e é sempre muito engraçado estar com ela e muito divertido. Eu amo ir pra Salvador pra ficar na casa de Tia Zizi. Aí tem Maria Luzinete, de Indiamira. Mira, que eu amo, que também desempenha um papel muito parecido com o de Manhã, de confidência, de Porto Seguro. Só que o que acontece com o de Indiamira? De Indiamira tem uma cabeça muito mais aberta. Né? Eu lembro que quando eu tirei a minha virgindade, que era uma coisa assim, ai meu Deus, de outro mundo na minha família, eu contei pra Djamila e não contei pra Manhã, porque Manhã já tem uma cabeça mais fechada, assim, né? Nesse sentido de vivência e tudo mais. E Djamila era uma pessoa que, né, ela tá, não, a vida é assim mesmo, isso acontece, sempre tá puxando a orelha de Manhã. Então, assim, no sentido, né, que quando Manhã, por exemplo, pra Manhã foi, ai meu Deus, a Indiara transou. Minha madrinha falou, Tônia, isso acontece. Minha tem 20 anos. Então, Djamila tem esse papel de manhinha. Só que o que acontece? Manhinha é uma pessoa que ela não gosta muito de sair, não gosta muito de beber. E Djamila não. Djamila também come água. Djamila e Tia Zizi come água que só porra. É muito engraçado. Eu lembro que na última vez que eu fui também teve aniversário do meu primo. E a gente ficou até 5 horas da manhã dando risada. Tipo assim... bebendo horrores. E Djamila também é sempre muito divertido estar com ela. E eu percebo que ela se esforça muito pra se adaptar ao tempo atual, né? Por mais que a criação dela, de Manhinha, das minhas tias, foram uma criação ali muito dos anos 90, né? Anos 80, 70. Enfim, Manhinha nasceu, por exemplo, em 1961. Então, é outra geração. E minha madrinha tá sempre tentando, foi que nem quando eu fiz a tatuagem. Manhã, até hoje, eu odeio o fato de eu ter 3 tatuagens. Djamila, nossa, que tatuagem linda! Então, Djamila já tem uma mente um pouco mais aberta, mas se alinha muito ali com a personalidade de Manhã também e o papel de Manhã dentro da família. E também tem Marivone, que é a filha caçula. A filha caçula, Marivone. Gente, tia Marivone é muito engraçada. Muito engraçada, muito engraçada. Eu dou muita risada com tia Marivone. Tia Marivone tem um pouco mais de 40 anos, passou por muita coisa, mas tá sempre com um sorrisão. Tia Marivone é animada, parou de beber por um tempo, porque bebeu demais, mas é uma mulher muito corajosa, muito ligeira, eu acho que é a mais moderna, né, também por ser a caçula. Por exemplo, eu passei pela transição capilar, eu fui a primeira da família a passar pela transição capilar. E Manhinha fez um processo de fazer o santo em que você raspa a cabeça e ficou com o cabelo lindo, cacheadinho. Mas ela voltou a dar química. E tia Marivone hoje tem um cabelo cacheado também, passou pela transição dela e é a única que assumiu esses cachos. E tá tudo bem com quem não assumiu, né? Mas tia Marivone é a que mais foi ali, não, eu quero viver esse presente aqui, né? Eu quero me atualizar. Então eu admiro muito tia Marivone. É aquela pessoa que tá sempre na correria e vai rápido, ligeiro, bora resolver, tal, é isso, então vamos. Então, tia Marivone é aquela pessoa que vai trazer sempre animação, que vai estar sempre fazendo piada, umas piadas meio assim, vai estar sempre falando putaria. Tia Marivone é muito engraçada. E que vai estar sempre também trazendo animação pro rolê. Tia Marivone traz esse papel de uma forma muito exemplar. Então esse podcast já tem um tempo que eu quero botar ele no mundo. E eu ficava, ai não, ano que vem. E foram acontecendo várias coisas na minha vida que no decorrer aí dos episódios que vamos ter muitos episódios. E no decorrer, esse é o primeiro, né? No decorrer dos episódios você vai entender um pouco sobre a minha trajetória. Porque é muito isso. Quem a gente é hoje
tá muito ligado com quem veio antes de nós. E se você tá chegando aqui, não conhece ali, não me conhece pelo Instagram ou pela produção de conteúdo, eu sou uma mulher negra. E acho que isso da ancestralidade também tá muito ligada com a ideia desse podcast, no sentido de que eu tenho referência de mulheres muito fortes, que por vezes a gente não queria ser forte. Eu sei que eu sou muito forte também, mas eu não queria ser forte sempre. Mas é meio que sem opção, né? Ou vai ou racha. E eu aprendi isso muito. Eu acho que a fortaleza que eu tenho hoje dentro de mim é muito ligada com a ancestralidade, as vivências que eu tive e também as mulheres que vieram antes de mim. Vamos lá, vou começar por vovó. Ai, vovó. Eu amo tanto a minha avó que meu TCC na faculdade foi sobre a história da minha avó. Minha avó é mãe de santo. É um banda, candomblé, é uma mistura. Vovó hoje tá com 88 anos. E vovó é mãe de santo desde os 17 anos. Desde os 17 anos. Então, minha avó é analfabeta, zona rural da Bahia, né? Ela veio da zona rural da Bahia. Família bem pobre. E quando eu falo pobre, financeiramente, né? Mas pra você entender um pouco mais desse pobre, é tipo assim, zona rural, que eu lembro quando colocou água encanada na casa da minha avó. E quando teve energia elétrica na casa da minha avó. Então, por muitos anos, não teve esse acesso. Tanto é que hoje em dia, quando eu assisto alguma coisa assim na televisão, falando sobre água encanada, sobre lugares que tem, né, seca ou pobreza extrema, essas coisas, falo, nossa, minha mãe viveu isso, eu já não vivi tanto, né? Lógico, minha mãe também não tinha dinheiro, aquela coisa, mas nunca me faltou comida. E acho que minha mãe também, assim, nunca teve isso, né? De, eu tô passando fome. Mas tudo era muito regrado, muito sofrido. Minha avó teve 9 filhos. E 9 filhos biológicos, né? Ela perdeu uns 2 bebês e tal. E é engraçado como a família pobre e humilde ali da Bahia sempre tem espaço para mais um. Porque ela criou várias pessoas, assim, né? São filhos de criação, como a gente diz. E eu acho que com os filhos de criação dá uns 14. Então eu tenho mais de 30 primos. É uma família muito grande. E lógico que tem aquelas pessoas que são mais próximas, né? Que vão se aproximando ali. Mas porque eu falo muito de vovó, né? A pessoa que veio antes de manhã, vovó. E eu sei que a minha bis e tudo mais também foram pessoas fortes, muito fortes nessa trajetória. Mas eu tô falando aqui de vovó porque foi a pessoa que eu conheci e que me motiva e me inspira muito a cada dia. Por quê? Vovó teve, no último filho, que foi minha tia, Marivone, a caçula, ela olhou pro meu avô e falou, saia de casa, né? E naquela época, você não separava de uma pessoa. Você não separava, né? A traição, a negligência do homem, todo o machismo, o patriarcado, tudo tava muito ali, né? Então era tudo aceitável. Ai, não vou me desquitar, né? Tanto é que eu brinco com isso. Eu brinco muito com isso, porque eu passei por uma separação recentemente, e aí eu tava brincando com minha amiga, falando, nossa, eu tô desquitada. Porque foram 7 anos, né? Então foi praticamente um casamento, não teve um papel, mas foi praticamente um casamento. Eu não. No momento da separação, doeu, né? Mas eu nunca tava com medo de ficar só. Porque, vovó já ficou, mãe já ficou. Minha família foi intenso pra mim, porque foi gatilho. Ver essa repetição de um ciclo, né? Hoje na minha família, a gente tem. São 9 filhos biológicos, né? Então são 4 homens, 5 mulheres. E aí, das 5 mulheres, apenas uma tem um casamento que foi duradouro, de muitos anos, que é minha madrinha e meu padrinho, que eu chamo meu padrinho de painho. E, enfim, mais pra frente, no decorrer dos episódios, você também vai entender o porquê. Mas todas as outras 4 mulheres, todas as mulheres negras, elas foram negligenciadas de alguma forma. E aí envolve muito a solidão da mulher negra. Só que aí, o que é que eu aprendi com vovó? Antes de eu entender sobre feminismo, eu já entendia sobre feminismo ali com vovó. Sem ter um nome, né? Feminismo. Porque minha avó, ela foi muito forte, com 9 filhos pra criar, foi um filho criando o outro, sem dinheiro, sem trabalho. Qual era o trabalho da minha avó? Né? Rezar as pessoas, fazer um atendimento. Mas não era um trabalho que ela cobrava um valor. Então, assim, a pessoa, eu te dei um banho de folha, te rezei, a pessoa traz ali um fardo de feijão.
Um fardo de farinha. Então, é meio que assim, multiplicar. Nossa, é isso, gente. Eu aprendi sobre feminismo antes de saber o conceito do feminismo com vovó e a multiplicar. E aí, mãe aprendeu a multiplicar também. Porque qual a história de manhã? Manhã, quando era moça. Eu vou usar muita coisa da Bahia, tá? Muita expressão da Bahia aqui no decorrer dos episódios. E muita expressão também da minha família. Eu vou tentar sempre colocar meio que um dicionário pra guiar você que tá aqui escutando. Colocar a tradução livre, porque eu uso muita expressão da Bahia e eu acho que como eu vou trazer muitas memórias, eu vou falar muito como o povo da roça lá de vovó. Mas, manhã, quando eu era moça, né, que naquele contexto era ali uns 20 anos, tá, 20 anos. Foi pra Feira de Santana, porque assim, zona rural, minha avó mora, né, depois de São José. Quem é de Feira de Santana, muito provavelmente saiba, tem Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. Feira tem acho que tem 700 mil habitantes, que a galera sempre pergunta isso e eu fico meio assim, não sei. 700 mil habitantes. E aí tem um distrito, né, a zona rural, o distrito de Maria Quitéria. Maria Quitéria também é uma mulher muito forte, que também teve uma história muito importante na independência da Bahia. E aí, depois do distrito de Maria Quitéria, você vai entrando, né, passa São José e tal. E aí, minha avó mora no povoado do Calandro. Pra chegar na casa da minha avó, é muito rolê. É muito longe. Assim, não tem um transporte público de qualidade e tal. É zona rural mesmo. Agora tá até um pouco gourmet, que tem Wi-Fi. Na última vez que eu fui lá, eu falei, gente, tem Wi-Fi aqui em vovó. Aqui era onde eu me desligava do mundo. E eu falo isso da última vez que eu fui lá, porque assim, eu sempre ia pra casa de vovó e era minha conexão, né? Meu ponto de recarga de energia, assim. Eu voltava de lá sempre muito recarregada. Só que atualmente eu tenho 4 anos morando fora do país. 4 anos morando na Europa. E nossa, é uma das coisas que... Eu acho que isso é o ponto mais difícil. Não ter mãinha, vovó, minhas tias, minhas primas, as pessoas que eu amo, a família por perto. Mas tá, vamos pra manhã. Aí manhã saiu lá do São José, lá do Calandro, e foi vender perfume. Isso não é um merchan, mas poderia ser. Mas manhã me criou vendendo Avon, Natura, Boticário, Rinodê. Gente, tudo que aparecia. Vendeu roupa também, por muito tempo. Manhã também Manhã não é analfabeta, manhã é muito inteligente, inclusive. Mas ela estudou só até a 4ª série. Então, ela não terminou os estudos e tudo mais. Manhã hoje tem 62 anos. Manhã conseguiu comprar um terreno com uma casinha de um cômodo. E começou a começar ali a vida dela, né? Começou a redundância da gata. Mas começou ali a seguir a vida dela, a dar o corre dela. E aí, com vovó, a primeira lição que eu tive foi essa. Entender sobre feminismo e a multiplicar. Com manhã, a primeira lição, eu tava pensando aqui antes de sentar pra gravar o episódio, porque eu falei, nossa, pra ter um norte, né? O que é que eu ia falar aqui no primeiro episódio, pra você falar, não, eu quero escutar todos. E eu acho que a primeira coisa que eu aprendi com manhã foi a correr atrás. E até hoje eu fico assim, como é que manhã, ela trouxe a multiplicação, né? Que ela aprendeu com o vovô, que tá ali em toda a minha família, ao multiplicar. E manhã é muito correria. Você não tem noção. Manhã é muito correria. Manhã não para. Porque eu também carrego muito isso. Né? De estar sempre ali. Hoje em dia o nome é workaholic. Mas isso parte muito da necessidade. E manhã eu fico assim, como é que manhã me criou nessas condições? Ela foi, né? Manhã não podia ter filho. Então ela era estéril. Todo mundo dizia, não vai ter filho, não tem como ter filho. Tinha mioma, tinha vários problemas de saúde. Tinha pressão alta, antes ainda de me ter, né? Ela era hipertensa. E é hipertensa até hoje. E aí, manhã, com 35 anos, me teve. E eu sou meio que um milagre. Eu sempre brinco, eu amo a minha história. Nossa, eu amo a minha história. Passei por muita dificuldade na vida. E às vezes eu falo assim, nossa, eu não queria ter que carregar isso nas costas. Mas eu não traçaria, né, a minha história de forma diferente. E aí, manhã, muito correria, começou a vender perfume, começou a fazer as coisas. Manhã conhecida em Feira de Santana, toda. É sério. E Feira de Santana não é uma cidade pequena, é a segunda maior cidade da Bahia.
Mas manhã, ela tem um gingado, tanto é que eu trabalho com vendas hoje. E, lógico, venda é técnica, é aprendizado, você vai aperfeiçoando no meio do caminho. Mas manhã é uma vendedora nata. Ah, não venha me dizer, foda-se, quem diz que isso não é nato. Tá, eu acredito realmente, hoje eu já estudo mais sobre vendas, enfim. Trabalho com vendas desde os 16, oficialmente. Mas o molejo que eu aprendi, aquele coisa assim, ó, de vender até pedra, foi com manhã. Manhã vende. Não, mãe é muito. Pô, véi. Ai, deu saudade. Eu tô quase chorando. Então eu aprendi a correr atrás e aprendi sobre vendas com manhã. Mãe é muito simpática, mãe tá sempre sorrindo. Mãe tá sempre sorrindo, véi. Mesmo quando ela tá muito mal, né? Ela tem vários problemas de saúde. Coluna. Doeu isso, doeu aquilo. Mas o correr atrás, assim, ela me criou sozinha. Tá, me teve lá com os 35 anos. Painho, como um típico homem branco. Se você é uma pessoa branca, nada contra. Tem até amigos que são. Inclusive, o parceiro que tá aqui, que tá colocando esse projeto comigo no mundo, Adolfo, que tá na direção criativa, editando, subindo, é uma pessoa branca. Então, assim, não é nada pessoal quando eu brincar aqui sobre pessoas brancas, tá? É sério. Porque se você é uma pessoa branca que tem consciência de classe, você vai me entender, tá? Não leva pro pessoal, por favor. É só o sistema que, infelizmente, é injusto e a gente precisa falar sobre isso muitas das vezes para poder desconstruir. Então, Painho, um homem branco, Manhã, uma mulher preta. E Painho traiu Manhã enquanto Manhã estava grávida de mim. E aí, Manhã, como ela aprendeu com vovó, não aceitou, né? Então vai, Balbino. Vai-te embora. Vai-te embora, peixe. E ele falou, não, vou cuidar de você, aquela coisa, né, do cuidar. Como se fosse um favor, né? Ele não fez nem a obrigação dele. Vou cuidar de você, vou dar suporte financeiramente, pipipi, popopô. Fez alguma coisa? Gente, não fez nada. E eu sempre me pergunto muito isso, assim. Eu não sei como a mãe me criou, assim. Eu nunca passei fome, já passei por muita dificuldade. E eu tô muito praticando autoconhecimento. Eu falo, isso aqui vem disso aqui, ó. É isso mesmo, gata. Mas Maninha não aceitou, dentro daquelas condições, tá com outro homem ali que não prestava pra ela. Ponto. Criou a menina sozinha, com 35 anos, que naquela época, graças a Deus, hoje a tecnologia avançou, né? A medicina avançou muito, mas naquela época, há 27 anos, ter filho com 35, você já era considerada velha. E eu vou escutando as histórias também, todo mundo brinca muito, né? Nossa, Tânia não tinha jeito nenhum. Gente, o nome de mãe é Tânia, né? Tânia Maria. Porque vovó, Verônica, teve as 5 filhos, todas elas ela botou Maria ali no meio. Maria Janete, Maria Luzinete, Maria Vera Lúcia, Tânia Maria, que é manhã, e a última caçula, ela deu uma inovada, Marivone. E todas essas tias, essas mulheres, né, as primeiras mulheres que eu tive contato na minha vida, têm uma interferência direta em mim, em Diara. Você tá ouvindo o primeiro episódio, então fica aqui que vai ter episódio até lá. E eu quero muito entrevistar as minhas tias e tentar também com vovó, porque a vovó é mais velha, a vovó é cismada. Mas como é áudio, eu acho que vai ser um pouco mais fácil. E com manhã, claro. Então, todas elas têm muita coisa pra contar e eu aprendi muito com todas elas. E Manhã, né? Manhã pegou, me criou só, nunca me faltou nada. Me criou vendendo perfume. Pra mim, cheiro de perfume é memória afetiva, né? Eu amo perfume da Boticário e eu não consigo usar outro, né? E morando fora, as pessoas falam, um perfume importado e tal. A Boticário deveria patrocinar esse podcast, porque é sério, o Boticário, o perfume... Porque Manhã vendia várias marcas, Avon, Natura, Boticário, todas as marcas, assim. Mas eu acho que... Macherry, quando eu era pequena. Me lembra muito, né? O perfume Macherry, que eu sempre usava. Manhã nunca me deixou faltar nada. Sempre foi muito forte, né? E teve momentos também que ela foi uma pessoa... Nesse contexto, o oposto de forte não é fraco, né? Ela só caiu algumas vezes, mas depois levantou. Eu vou chorar. Tá passando um filme aqui na minha cabeça. Ver o quanto Manhã corre atrás, né? Eu acho que é isso, assim, o lance da separação. Esse primeiro episódio eu não tinha colocado um tema,
Mas sobre separação, acho que tá muito interligado, né? Eu acho que esses assuntos que eu tô trazendo aqui, do correr atrás, do feminismo, da solidão da mulher negra, da minha expertise em vendas, do forte, né? E tal. Tudo isso eu vou destrinchando no decorrer dos episódios. Mas, nesse contexto que eu tô vivendo hoje, a separação, né? Passar por uma separação dentro do contexto que eu tô vivendo, né? De estar morando fora há 4 anos, sem a minha rede de apoio. E ter vindo com essa pessoa pra cá, né? Uma relação de 7 anos. Todo mundo pergunta, nossa, como é que você tá sendo tão forte? E eu me pergunto também, nossa, como é que eu tô sendo tão forte? Porque eu tô bem. A primeira semana a gente acha que vai morrer, né? Você fala, meu Deus, meu mundo caiu. E de fato ele caiu naquela primeira semana. E eu fiquei perguntando, velho, como é que eu vou superar? E aí eu lembro que manhã perguntou, né? Ah, você não quer voltar pro Brasil? Eu falei, não, manhã, meus planos continuam. Até porque é uma coisa que se você tá me escutando, tá pensando em morar fora, nunca faça por outra pessoa. Faça por você, tá? Tem os seus objetivos. Porque se der merda aqui, e não só da separação em si, tá, gente? De tudo. Se der uma merda, você fala, não, esse aqui foi eu que escolhi, eu quero estar ali. Então, eu tô muito bem. Melhor do que eu imaginava, de verdade. Tô fazendo terapia, tô tentando entender meus sentimentos. Aprendi na terapia que os sentimentos coexistem. Que eu posso sentir, né, tristeza e alegria no mesmo dia. A não suprimir sentimento, né? Que eu tava ali na minha cabeça. Eu falei isso com um primo meu, muito querido, Joseph, que também é psicólogo, mas a gente tava conversando assim. E eu falei, eu não vou ficar chorando por causa de macho, não. E ele, você não vai chorar por causa de macho. Você tá chorando porque você tá sendo negligenciada. E eu, uou, isso deu uma viradinha de chave. E nesse lance da separação, as pessoas que eu conheço aqui, né, que eu comento por cima, enfim, um pouco do que aconteceu e tudo mais. Aí fala, nossa, como é que você tá sendo forte? Como é que você tá rindo? E, gente, eu aprendi isso com mãe. Mãe não teve tempo pra processar. E é injusto, né? É injusto. Deveria ter tempo pra processar. Eu não tô romantizando esse processo. Mas eu acho que eu já passei por tanta coisa, eu fico assim, e eu tenho um humor também autodepreciativo, né? Nossa, pai me negligenciou, quem é outro homem que possa passar pela minha vida que também não vai fazer o mesmo? Infelizmente, é uma repetição de ciclo. Mas o que da questão aqui é que essa fortaleza que as pessoas tanto veem e que por vezes eu vejo também, que às vezes a gente esquece, né? Vem de vovó, vem de manhã, vem de Dinda, vem de tia Marivone, vem de tia Nete, vem tia Zizi. Vem de cada mulher que passou pela minha vida. Eu tenho pessoas muito fortes ao meu redor. Nossa! Vem dessa ancestralidade, né? Eu sou filha de Yansan. Yansan, rainha dos ventos, da tempestade. Mulher... Gente, eu não poderia ser de outro orixá. Tempestiva. E eu me identifico muito com a personalidade de quem é filho de Yansan. Então, me parrei. E todo esse contexto, né? Ver mãe me criou sozinha. Pai dizia assim, eu vou mandar uma ajuda. O bonito, pra eu não xingar, porque eu xingo muito, eu vou tentar controlar. Mas o bonito mandava, tô mandando um motoboy aí levar uma feira. A feira que o pai mandava. Uma galinha, né? Que é frango, uma galinha inteira. Um pacote de Nikito. Quem lembra daquele biscoito Nikito? Gente, saudades. Memória afetiva Nikito. Um pacote de Nikito. Tipo, um pacote que vem vários biscoitos dentro, né? Tipo, uma caixa de Nikito. Uma caixa de miojo. e R$20. Quando ele mandava isso, a cada 6 meses, ele achava que isso era uma feira pra sustentar uma criança de, sei lá, 6, 7 anos. Eu não sei nem porque a mãe aceitava, né? Mas, gente, eu lembro disso. E eu ficava feliz naquela época. Porque ele não me dava atenção. Então era tipo assim, pai lembrou de mim, né? Meu pai já morreu. Era alcoólatra. Eu demorei muito pra brincar com isso. Porque antes eu falar de meu pai, eu me acabava de chorar. Vários gatilhos da gata.
E mãe teve que criar essa responsabilidade de ser mãe, pai, em umas condições, né, não favoráveis. E eu me pergunto muito como mãe conseguiu. E eu fico assim, né, quando as pessoas falam, ai, você é muito forte. Eu sei que eu sou muito forte. Às vezes eu não queria ser. Mas eu sei que, mas só que eu também não consigo não ser. Entende esse ciclo? Eu não queria ser, às vezes, mas eu não consigo não ser. Eu não consigo parar e. Ai. Eu fico assim, gente, tempo é dinheiro. Eu tenho meu corre pra fazer, sabe? Eu ajudo manhã, eu quero chegar nos meus objetivos, eu vou ficar rica. Eu tenho um monte de meta, eu sou muito sonhadora. E por mais que. Aí eu vou entrando também já em uma outra pauta, mas que eu vou tentar trazer isso em um outro episódio. Que manhã ela me ensinou muito sobre resiliência, apesar de, né, algumas vezes assim, ela ser um pouco pessimista, né? Em relação a alguns sonhos e tal. Então, esse é um rolê pra outro episódio. Mas o lance do correr atrás, de fazer acontecer, eu aprendi com manhã. Muito com manhã, sabe? Eu lembro muito, eu mamei até 4 anos e meio. Sim, é por isso que eu não fico doente hoje. Eu mamei até 4 anos e meio. Nossa, a pobre. Gente. E aí, eu tenho uma imagem muito nítida de manhã, eu sentadinha, né? Na nossa antiga casa de um cômodo, sentadinha assim, manhã me botando aqui no peito e vendendo roupa do outro lado. Abando e negociando e não, pode dividir pra não sei o que e tal. E eu lembro muito isso, é por isso que eu falo que eu aprendi muito sobre vendas com manhã, porque eu sempre tava muito com ela ali. E eu amadureci muito cedo, eu sempre. Mãe me botava pra cobrar o povo na rua, porque naquela época era tudo de boca, né? Tanto é que a bichinha tomou vários calotes. Era muito no boca a boca, então ela confiava na palavra da pessoa. E eu, não, manhã, eu com 8 anos, gente, eu tava batendo na porta dos outros assim, fulano, ô de casa, bora pagar aqui o dinheiro do caixa, manhã faz caixa até hoje e tal. E manhã vende perfume até hoje, tá? Ainda não consegui tirar ela disso, ainda não, mas é o meu objetivo. Porque quando eu falo ficar rica, é o meu maior sonho. É o meu maior sonho. Ter liberdade financeira e geográfica pra mim e pra manhã. Mãe ainda não veio me visitar aqui, apesar dela não gostar muito da ideia, né, de eu vou visitar e tal. Ela não tem essa vontade. Acho que quando isso acontecer vai ser mais uma realização minha do que de manhã. Mas imaginar assim que, pô, vovó separou de vovô Mário lá sei lá, 1900 e tantos. Tia Marivane tem quantos anos? 47? Então, né, há 47 anos. Eu acho que a Tia Marivane não tem 50 anos ainda. 43, 44. É mais de 40 anos. Ou seja, há mais de 40 anos, minha avó teve a coragem de separar do meu avô. Há 27 anos, minha mãe teve a coragem de separar do meu pai. Em condições, gente, que hoje em dia uma separação é normal. A vida segue. A mulher... Ainda tem, né? O machismo tá aí, jogando na nossa cara. Mas, assim... Eu não perco o meu valor por não ter um homem ao meu lado, até porque eu continuo sendo a Indiara, né? Graças a Deus eu nunca me perdi no caminho da nossa relação, deixando de ser eu. Mas isso também pode acontecer em outras relações, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, então eu nunca me perdi ali, né? Tipo assim, deixei de ser eu pra me encaixar na relação. Mas há 40 anos, há mais de 40 anos, há 27 anos, você ser mãe solteira, você criar um filho só... Você ser sozinha, né? Não ter um homem. Minha mãe até hoje não tem homem nenhum ao lado dela. Gata. Teve ali quando eu tinha 8 anos, ela arranjou um namorado. E ai, que praga esse namorado. E desde então, aí ficou um tempo e separou. E desde então minha mãe não tem ninguém. O que já minha mãe já é esse extremo, né? Ela fala, eu não quero mais homem nenhum na minha vida. E às vezes eu sinto muito por isso, porque eu sou filha única. Então, por muito tempo, mãe só teve a mim, né? E hoje em dia, né? Ainda só tem a mim, eu não tô lá fisicamente, o que também foi muito difícil, foi a parte mais difícil de morar fora. E olha que eu trabalhei que nem cachorra por 3 anos pra juntar dinheiro. Mas a gente, eu sempre senti que era tipo, eu e mãe contra o mundo, sabe? Aí, toda hora que eu falo algumas coisas, meu olho vai enchendo de lágrimas, a voz vai embargando. Mas eu sempre senti isso, de que... a gente é invencível, sabe?
Eu lembro agora, quando a gente tava ali, quando eu contei pra ela da separação, né, que é recente e tal. Nesse momento que eu tô gravando o episódio já tem mais de um mês. E aí ela olha pra mim assim, e na nossa conversa, ela chorou também, porque minha mãe pisciana, eu canceriana. O drama, minha mãe de Oxum. Então, assim, minha mãe chora muito mais do que eu. Como é meu ascendente em Libra e minha lua em Libra, eu sou dramática, mas nem tanto. E aí, manhã olha pra mim e fala: minha filha, você também foi abandonada. E eu falo: nossa, que gatilho do caralho, manhã. Enfim, eu ainda não tô preparada pra contar o porquê da separação, o que rolou. Vocês vão ficar curiosos, é pra poder escutar todos os outros podcasts, os outros episódios. E não é nem assim, não é nem suspense, vai ficar parecendo, mas não é. É porque eu ainda não tô preparada pra falar sobre isso publicamente. E acho que agora também não é necessário, porque esse podcast não pode ser sobre isso especificamente. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, da separação, né? Que encerrar ciclos é muito difícil. Acho que em tudo, né? E olha pra trás, olha pra quem veio antes de você, assim, né? Às vezes a gente tá num relacionamento. O meu relacionamento era muito saudável, por sinal. Era muito saudável, tá? Era um relacionamento muito bom. Muito saudável. Foi uma parceria incrível. E eu sou muito grata por muita coisa. Então, não é sobre isso, tá? Mas, no caso da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, pra mim é gatilho muito no sentido da solidão da mulher negra, né? Porque as condições geralmente não são tão favoráveis para a mulher. E quando você é uma mulher negra, pobre, da zona rural, minha irmã, dendê, é babado. Então, eu me pergunto também, às vezes, nossa, eu tô bem, tô morando só pela primeira vez. E é engraçado que, como a gente repete alguns ciclos, né? Minha mãe, ela tem muito medo de dormir só. Foi uma das coisas que ela mais falou. Quando eu vim embora, né? Eu vou dormir sozinha. Por quê? Eu dormi com minha mãe até os 19 anos. Nossa, até os 19 anos eu dormi com a mãe. Porque a gente morava numa casa de um cômodo só, né? Então, era literalmente um cômodo. Era um vão, assim, a gente chamava de um embrião. Mãe, eu tô falando que mãe é um meme vivo, né? Ela botou esse nome do embrião. Vai ali no embrião. Então, era um cômodo só, com um banheiro. E só tinha uma cama, eu tô visualizando aqui esse cômodo pra minha gatilho. Tinha uma estante, tinha uma mesa, um guarda-roupa do lado, uma cama, um fogão, uma geladeira, uma mesinha ali no que era pra ser a cozinha, né? Em frente à geladeira, mas tudo muito apertadinho. E eu ficava muito sufocada, né, com essa relação, porque 19 anos, eu passei minha adolescência sem privacidade nenhuma. Nem poder falar com paquerinha no celular eu podia direito, porque mãe não tava do meu lado na cama. Então, eu dormi com mãe até os 19. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, juntei uma grana e construí a minha casa com manhinha, que ficou pronta quando eu tinha 19 anos. Ou seja, eu amadureci muito cedo e tive que ser forte muito cedo. E não queria ter sido, né? Porque, enfim, pulei etapas da minha vida. Mas isso faz eu ser quem eu sou hoje. Então, eu também não me arrependo de nada, né? Com 16 anos, eu tava recebendo meu salário, a gente ficava com quase nada, assim. Era tudo pra pagar. Eu não lembro direito se era eu que pagava o pedreiro ou o material de construção, mas era basicamente isso. Eu dividia, tipo, 50% ali as despesas com manhã, muitas vezes até mais, de casa e pra construir a nossa casa. Porque o que é que eu me dei conta muito cedo? Eu preciso de um quarto. Manhã não tem condições de fazer isso sozinha. Eu preciso trabalhar. E eu já trabalhava com manhinha, sério. Eu fui crescendo, eu vendia um monte de coisa. Vendia pulseira, vendia perfume com manhinha. Cobrava o pessoal, dava o corre pra ela na rua. Aquele lance que eu falei, né? Aprendi a correr atrás muito cedo. E eu falei, não, eu preciso trabalhar. Preciso de alguém me dando um salário aqui pra eu poder realmente ajudar a manhinha. E consegui construir a casa junto com a manhinha. E aí com 19 anos entrei nessa casa. Que ainda é uma casa que eu quero deixar ela perfeita, assim. Tá bem melhor, né? Hoje a gente tem uma casa com 3 quartos lá na Bahia, em Feira de Santana. 3 quartos, 2 banheiros. A gata tem uma suíte, né? Dona Tânia, a bonita. Tem um quarto com suíte. E
Ainda tem muita coisa pra poder ajeitar, sabe? Ainda não tá do jeito que eu quero. Mas a gente saiu do embrião. E aí, eu dormi com mãe até os 19. Quando fiz 22 anos, fui morar na Irlanda, fazer intercâmbio. Era meu sonho, me formei em jornalismo em dezembro. E em maio de 2019, embarquei pra Irlanda com o sonho. Aprender inglês e voltar pra ser Glória Maria, que era a minha referência. Antes de saber que eu queria fazer jornalismo, eu já queria ser Glória Maria. É isso, né? Glória Maria é referência pra muitas mulheres. E eu via ali e falava, nossa. Então, isso tudo pra explicar aqui. Eu me acostumei a dormir com alguém. Porque quando eu fui morar fora, né? Eu não associei que eu tava indo casar também, né? Em partes. Porque eu fui com o meu ex-namorado. Então a gente dormiu junto, né? Durante 4 anos morando aqui fora. Então, manhã morre de medo de morar fora. E eu sempre falei, ai, manhã, deixa de medo e tal. E eu não era medo de dormir só. Mas eu ainda tô me acostumando com o processo de dormir sozinha. E de estar sozinha. E era um sonho morar sozinha. Porque como eu não tive privacidade, eu queria muito ter um espaço só meu. Sempre quis. Tanto é que eu falava que eu não ia namorar com ninguém, né? Porque eu não acreditava que, enfim, teria um parceiro legal. Então eu falava que ia ser a tia solteira e rica. E aí eu entrei nesse relacionamento que foi muito bom, né? Até quando durou, até quando acabou. E agora eu tô vivendo o sonho da Indiara lá dos 18 anos, que é morar só. Inclusive, eu encomendei algumas coisas no aplicativo. Vai chegar algumas encomendas que eu vou decorar a casa, deixar a casa bem minha cara. Tô bem ansiosa por esse momento. E tô vivendo a separação que minha mãe passou. Minha mãe já viveu, minha avó já viveu, minhas tias já viveram, exceto Dinda. Espero que nunca aconteça isso com Dinda. Eu aprendi com mãe, aprendi com vovó a ser forte. Mesmo quando a gente não tem que ser, não precisa ser, mas tudo passa, né? Tudo passa. E, coincidentemente, eu tava olhando, eu tenho uma agenda que eu vou escrevendo. Eu sempre tive esse hábito, desde muito pequena. E eu vou escrevendo muito pra Indiara do futuro. E eu tava, nos últimos tempos, eu fui passando por uma montanha-russa de emoções, altos e baixos, terapia, viajei e tal. E eu não tava escrevendo. E aí eu fui olhar, a última vez que eu escrevi foi bem na semana que eu tinha terminado. E ontem eu escrevi, e aí quando eu fui olhar, foi exatamente um mês depois. E eu já tô sabe, eu tô tão orgulhosa de mim. Então, eu espero que você acompanhe os outros episódios. Acompanhe mais sobre as mulheres incríveis que vieram antes de mim, o que eu vou levar pra frente, o que eu não vou. Além de entender sobre feminismo, sobre o multiplicar, o correr atrás, a resiliência, eu aprendi com vovó e com manhinha a não ter medo da separação, não ter medo da ruptura. E por mais que eu saiba o quão difícil foi esse processo para elas e como foi para mim, eu sou muito, 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 muito grata. É isso. Espero que você tenha gostado, que você continue aqui nos próximos episódios. Eu vou contar mais dessas mulheres incríveis. E também vou trazer convidados contando as experiências delas, de todos, sobre quem veio antes dele, o que é que eles vão levar pra frente ou não. Um cheiro! Vem em Portugal, esses incêndios que tá aí nesses países. Aí eu vim falando que em Portugal já tá também um incêndio. Fiquei preocupada. O povo tudo me perguntando.